Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a catástrofe em Portugal e na Espanha, o grande blackout que aconteceu em Portugal e na Espanha. Parece que teve alguns outros apagões no resto da Europa, mas foi apagão pontual. É uma coisa que não está relacionada a esse grande problema. O grande problema foi em Portugal e na Espanha e alguns lugares ali na França, Andorra, ali pertinho da fronteira com a Espanha, é onde teve realmente o problema, tá? E olha só que coisa, como eu falei no vídeo de hoje mais cedo, aparentemente a causa que estão apontando agora foi justamente a questão da energia renovável. É um problema que pode ter gerado isso daí. Vamos entender esse caso aqui, o que eles estão dizendo. De novo, ainda é tudo preliminar, não se sabe ainda exatamente a causa. Algumas pessoas estão falando ainda em cyberataque, coisa e tal, mas a maior parte do pessoal já descartou isso, porque são sistemas diferentes, funcionando em empresas diferentes, não teria como um cyberataque fazer isso. Outros estão dizendo que foi atividade solar, porque a atividade solar está fazendo não sei o que lá e não sei o que lá, e teve um solar flare e coisa e tal. Mas a verdade é que o solar flare que teve hoje foi um bem pequenininho, não faria diferença, né? Muita gente tem medo de um novo evento Carrington, né? O evento Carrington, para quem não sabe, foi uma grande ejeção solar que aconteceu em 1891, alguma coisa assim, século XIX. E que na época só tinha telégrafo, mas mesmo assim queimou um monte de telégrafo, queimou um monte de coisa, e aí o pessoal tem medo que se tivéssemos um evento Carrington hoje em dia, com muito mais uso de eletricidade que a gente tem, isso seria uma catástrofe muito maior. Mas eu já expliquei para o pessoal que não é bem assim, porque embora realmente hoje a gente use muito mais eletricidade, nossos sistemas têm muito mais proteções para isso também. É tudo isolado, tudo tem fio terra, tudo tem, assim, ou pelo menos tudo deveria ter fio terra e coisa e tal. Ou seja, o problema do telégrafo lá naquela época é que eles usavam o telégrafo era um fio só. Era um fio só e a terra era terra nos dois lugares e o fio só que passava eletricidade, ou seja, era um negócio que, em termos de segurança elétrica, era muito baixo, né? Então, assim, esse caso do solar flare me parece pouco provável, o caso do cyberataque me parece pouco provável. Ainda estão estudando o que pode ter acontecido, mas aparentemente tudo aponta para uma sobreconfiança em energia renovável que seria causado o blackout catastrófico na Espanha. E isso pode gerar uma preocupação, porque tem muitos países no mundo correndo atrás de energia renovável, né? Essa notícia foi sugerida por Uruguai Libertário, Vem Meteoro Vem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu falei, a gente não sabe ainda o que aconteceu. Nesse momento também não, tá? Quando eu falei mais cedo no vídeo, eu falei que a gente não sabia, mas que podia ser um cyberataque, poderia ser essa questão da energia renovável, já estava circulando essa hipótese, né? E parece que agora é isso que está acontecendo. Já tem alguns jornais falando que é o aquecimento global que está causando o problema. Por quê? Porque eles querem dizer que é justamente a energia renovável que eles dão como segurança, né, para a energia solar, né, que está causando o problema, né? Aqui, ó. O pessoal está brincando aqui, ó. Parabéns à Espanha e Portugal por conseguir emissão zero hoje. Zero emissão, zero eletricidade, zero explicações, tudo zero, né? E, de novo, é o que eu falo para vocês, olha só, eu não sou contra energia renovável, não, eu acho bacana pra caramba essa coisa toda de usinas eólicas e solares, acho que isso é muito positivo. Mas eu acho que o pessoal está super empolgado com esse negócio e não está percebendo que tem problema nessas coisas também, tá? Isso não é só coisa boa, não. Toda tecnologia tem um lado bom e um lado ruim no final das contas, né? Então, ou seja, o que a gente vai analisar aqui é o que eles estão dizendo aqui, ó. Parece, segundo a Public, que é uma mídia conceituada, tá falando aqui que o grande problema é justamente que teria pouca inércia na geração solar e eólica para manter as redes, né? E isso teria causado o problema, né? Então, enfim, como tá a explicação do cara aqui, de novo, olha só, eu sou engenheiro, gente, então eu entendo alguma coisa desses processos, mas eu não sou engenheiro elétrico, eu sou engenheiro de materiais, então eu não entendo muito dessa parte elétrica não, tá? Então, assim, eu tô me guiando pelo que o pessoal tá falando aqui. O que está explicando aqui o Alexander Satel, que é um investidor e conhece bem essa área, né? Ele está falando aqui justamente que o que aconteceu, o que foi esse incidente na grade que causou o apagão na Espanha e Portugal hoje. Parece que estão dizendo aqui que não, que o problema foi excesso de energia solar, excesso de problema de conexão e coisa e tal. Mas já tem alguns dados publicados que mostram isso daqui, ó. Olha só como é que estava a geração de energia elétrica na Espanha nesse momento. Aqui estava realmente com um grande coisa positiva aqui, e de repente foi uma coisa
imediata. A Espanha perdeu 60% do seu parque gerador numa paulada. Uma coisa derrubou 60% do parque gerador dela, né? E aí o que o pessoal está alegando nessa história? Qual que é o problema que eles estão colocando aqui? Como eu falei para vocês, o problema é que você tem um controle muito grande sobre a geração de energia em usinas hidrelétricas, em termoelétricas e também em usinas nucleares, porque você tem o que eles chamam de inércia, né? A inércia é que você consegue manter aquela coisa ali, você consegue controlar muito bem a frequência da rede. A questão não é nem a voltagem, não é nem a quantidade de energia que você coloca na rede, é a frequência da rede, ela consegue se manter estável devido à inércia. A usina eólica, ela tem como controlar a produção dela de energia alterando o ângulo das pás, né? Mas ela não tem uma grande inércia nessa história. A usina hidrelétrica tem uma inércia muito grande. A usina nuclear tem uma inércia muito grande. Então o que eles estão dizendo aqui é que para você ter um sistema elétrico resiliente, você só pode ter essas energias renováveis em torno de 25% a 35% por causa da questão da falta de inércia, né? Essas tecnologias novas, a solar é pior ainda, porque a solar ela gera energia de forma DC, né? Ela gera energia contínua. Então eu tenho que ter um gerador, um conversor para converter corrente contínua para corrente alternada. Então a inércia é literalmente zero, não tem nenhuma inércia. Se o gerador eólico tem pouca inércia, o gerador de painel solar tem zero inércia. E aí você tem esse problema, porque você não consegue manter, a questão toda não é a energia, agora está explicando o pessoal aqui, é a questão da frequência na rede, né? E aí o que aconteceu, segundo eles estão dizendo aqui, olha só, aqui o pessoal estava comemorando, dia 22 de abril, há poucos dias atrás, Espanha consegue o primeiro dia com 100% de energia renovável. Olha que lindo, né? Conseguiu 100% de energia renovável, não precisou ligar nenhuma termoelétrica, nenhuma nuclear, nenhuma coisa. Olha que bacana, parabéns, conseguiram, coisa e tal. Só que tem este problema, né? Segundo ele está dizendo aqui, a maior parte dos sistemas limita a 25% a 30% essa capacidade por causa do problema da inércia. O que é o problema da inércia? Né? Que ele fala aqui, ó, no caso de painéis solares é pior ainda, porque gera corrente direta, né, corrente contínua, enquanto que a rede usa corrente alternada, 60 Hz aqui no Brasil, eu acho que na Europa é 50 Hz, mas o princípio é o mesmo, e aí, ou seja, você tem zero de inércia nisso daí, não tem inércia nesse tipo de coisa, né? E a inércia ela não é reportada pelos operadores do sistema lá na Europa, mas ele pegou algumas informações aqui, coisa e tal, e aí você vê aqui o gráfico, como é que de repente caiu tudo, né? Então, o que ele está sugerindo que tenha acontecido? Segundo as informações, como a Espanha e a Itália, desculpa, a França e a Itália têm importado muita energia da Espanha, justamente porque a energia na Espanha é mais barato por ser renovável, então tem a linha que liga a Espanha à França, ela está no auge da capacidade, tá? Justamente para abastecer a Itália e a França. E não é por isso que alguns lugares ainda faltaram luz na França e na Itália e na Bélgica e coisa e tal, mas foi consequência de que na França também teve uma diminuição da produção, que era a produção que vinha da Espanha, né? O que ele está sugerindo aqui a gente só tem por enquanto algumas indicações, não tem certeza ainda, vai ter investigação para saber o que aconteceu, é que de repente alguma coisa, algum vento e coisa e tal, interrompeu a transmissão entre a Espanha e a França. Isso não é um evento difícil de ter, quando você venta muito, você pode ter essas linhas de transmissão, uma chocando com a outra, ou chegando perto já dá um curto, e aí o mecanismo de segurança da linha desliga a linha. E qual que é o problema que isso ocasionou aqui? Ele está dizendo aqui que teve ventos muito fortes e coisa e tal, ventos muito fortes. E aí, o que você teve foi uma oscilação na frequência da rede que chegou a 200%, ou seja, dobrou a frequência de 50 Hz, foi para não sei quantos Hz lá, né, no caso seria 150 Hz, né? Ou seja, isso é um alerta para o sistema. Aí um monte de sistema
desligou automaticamente, sistema de proteção, porque quando vira essa oscilação muito rápida, então este foi o problema. Tá? O problema não é a quantidade de energia gerada, como eu tinha falado no vídeo anterior. Peço desculpas, eu não sou especialista nessa área, tenho algum conhecimento, mas eu estou me guiando pelo que o pessoal está falando aqui no Twitter. Né? Agora esse cara aqui está explicando melhor. O problema é a frequência da coisa. Deu uma oscilação de frequência muito grande, saiu desligando tudo quanto é sistema de proteção. Por que que deu essa oscilação muito grande? Se fosse hidrelétrica, se fosse nuclear, se fosse térmica, como você tem a inércia, ele mantém aquilo ali. Você não consegue fazer uma turbina girar mais rápido, 200%. Mas um painel solar, como ele não tem inércia, ele depende só do oscilador, ele vai para 200%, 200 Hz, assim, sem brincar com nada, sem preocupação nenhuma, entendeu? A usina, a pá da eólica também pode girar mais rápido, também pode gerar energia mais rápido. Então você tem menos inércia nesses sistemas, acabou tendo um desbalanceamento muito grande, e isso ocasionou o desligamento de segurança de um monte de sistema. Isso explica também por que levou tanto tempo para religar o pessoal todo. Ah, como é que pode ter levado 10 horas para restaurar a força em Portugal, na Espanha? Segundo as informações, a essa hora que eu estou publicando esse vídeo, já voltou a luz lá em Portugal, já voltou a luz lá na Espanha, mas levou mesmo umas 10 horas para ligar. Por que isso? Porque, como eu falei para vocês, é um monte de sistemas de segurança, num monte de lugar, um monte de estação de distribuição que saiu desligando todo mundo em sequência. E esses desligamentos, eles são de emergência, é desligamento que desliga fisicamente a coisa lá. Então tem que ir um cara lá e fechar a coisa de novo para poder ligar de novo esse negócio. Então imagina um país grande como a Espanha, que tem inúmeros estações de distribuição, inúmeras geradoras e não sei o que lá, e você tem que começar a religar essa coisa toda depois de um desligamento desse. Segundo eles estão dizendo aqui, na verdade, a Espanha fez um excelente trabalho, porque uma catástrofe desse tamanho, para conseguir religar essa coisa toda, normalmente levaria dias. Né? Eles realmente correram muito para conseguir religar só em 10 horas a coisa toda. E o resultado final dessa história toda, a culpa é da energia renovável. Segundo estão dizendo, a energia renovável que foi o problema. Será que foi isso mesmo? Não sabemos, por enquanto ainda é tudo preliminar, vamos aguardar o resultado dos relatórios oficiais, mas isso bota um alerta na galera aí, tem um monte de gente empolgadíssima com energia renovável, e de novo, eu acho bacana, eu acho legal, só que a gente tem que pensar como é que vai funcionar essa coisa toda. A energia renovável, a energia normal, vamos dizer normal, né, tradicional de hidrelétrica e coisa e tal, ela funciona bem em redes muito interligadas. A energia renovável, ela funciona melhor em redes descentralizadas e distribuídas, né? Que coisa, a gente sempre volta nisso, né? Em redes descentralizadas e distribuídas. Se você tiver um problema, você até perde aquele lugar ali, mas não perde muita coisa. Então eu não sei como é que a gente vai fazer isso daí. Talvez tenha que fazer uma alternativa de ter duas linhas de distribuição, duas camadas de distribuição independentes, uma para energia renovável, que você usa para maior necessidade do dia a dia, e uma outra mais estável para coisas que levam mais tempo, enfim. Não sei como é que seria a solução disso daí em termos de trocar uma coisa pela outra, mas o fato é que as duas juntas não funcionam muito bem, e isso é um problema para distribuidoras no mundo todo, tá? O pessoal do Brasil tem que prestar atenção, uma coisa dessa não está longe. Aqui no Brasil também a gente já tem uma porcentagem significativa da energia elétrica sendo gerada por fontes renováveis.